E aí, pessoal, sou a professora Bárbara Furquim, professora de vocês de História do nono ano. E nessa aula a gente vai falar sobre o nazismo, um nivelamento sobre o nazismo, como ele se desenvolveu, suas características, como ele chegou a sua ascensão dentro da Alemanha. Vamos começar? Bom, primeiro os nossos objetivos: contextualizar a ascensão do nazismo na Alemanha e compreender as principais características do nazismo. Vamos refletir, né? Os vencedores da Primeira Guerra Mundial, eles vão impor aos derrotados o chamado Tratado de Versalhes, isso no ano de 1919. Nesse tratado, a Alemanha teve que ceder terras, minas de carvão, a Alemanha teve que acabar pagando uma indenização bastante alta para, né, os vitoriosos. Isso tudo vai ali gerar um sentido de humilhação por parte dos alemães, né? E daí eu pergunto, como as punições estabelecidas no Tratado de Versalhes contribuíram para a ascensão do nazismo? A gente vai ver que, além de um sentido até social, de como as pessoas se sentiram humilhadas, nós vamos ver que a Alemanha, ela termina com 2 milhões de mortos e 4 milhões de feridos a Primeira Guerra Mundial, e esse Tratado de Versalhes, ele vai acabar constituindo problemas maiores, que é a inflação, o desemprego, o crescimento da pobreza. A gente vai ver que em 1919 vai sair o Kaiser Guilherme II e a Alemanha, ela vai passar por um novo processo governamental, que é a República Parlamentarista. Aí a gente vai ver também que uma das medidas que o governo vai tentar tomar para tentar sair dessa crise econômica é de recorrer à impressão de dinheiro, mas isso vai acabar gerando uma hiperinflação, problemas econômicos vão se tornar maiores ainda. Inclusive a gente tem uma imagem aqui de crianças que faziam pipas com notas, né, com essa reprodução de notas, porque elas acabaram fazendo com que o marco alemão tivesse um valor muito pequeno, né? Em outubro de 1923, a inflação ela era de 20,9 ao dia. As mercadorias elas dobravam de valor a cada 3,7 dias. Bom, chegamos à nossa primeira atividade. Gente, com toda atenção, faz a atividade, nós já voltamos para ver se está tudo correto.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, encontrava-se em condições de crise. Expõe algumas das condições vividas pelos alemães e qual seria um dos maiores causadores dessa crise. A gente vai ver que o Tratado de Versalhes ocasionou, para além da humilhação aos alemães pela derrota na Primeira Guerra Mundial, também a inflação, o desemprego e o crescimento da pobreza. Bom, Hitler e o nazismo. Em 1920, Hitler ele vai assumir a liderança do Partido dos Trabalhadores Alemães. Hitler já havia lutado, era um militar, havia lutado na Primeira Guerra Mundial, estava envolvido ali também, já se envolvendo com questões políticas. Ele já inicialmente muda o nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, nazi, deixando claro aqui que o partido nazista ele não tinha nenhuma ligação com um partido com um ideal comunista. Pelo contrário, os nazistas viam o comunismo como um mal que deveria ser combatido. Eles eram inimigos da União Soviética naquele período. Passou a defender um discurso nacionalista extremado de ódio aos judeus e comunistas. Ainda em 1920, ele cria a SA, Seções de Assalto, que eram grupos de paramilitares para agir contra os adversários. Né? Aqui a gente tem uma imagem de Adolf Hitler. Né? A gente vai ver que em 1923 vai haver uma tentativa de se estabelecer um golpe em Munique. Esse golpe ele vai ser contido e a gente vai ver que Hitler ele vai ser preso, vai ficar condenado a 5 anos, no entanto, ele vai permanecer na prisão apenas por 9 meses. Nesse período em que ele se mantém na prisão, a gente vai ver que ele vai escrever um livro chamado Mein Kampf, onde ele, de certa maneira, vai colocar ali a sua luta, né? Se traduz como minha luta, e ele coloca todas as ideias, os conceitos de como ele pretendia, né, tratar o nazismo e implantar ele na Alemanha. Bom, a ascensão do nazismo. A popularidade dos nazistas vai aumentar entre os trabalhadores com promessas de aumentos salariais, então a gente vai ter vários trabalhadores apoiando o nazismo. E a gente vai ver que os empresários também vão apoiar o nazismo, uma vez que ele vai acabar crescendo, né, entre eles, porque eles temiam a força do comunismo chegasse lá, né? Logo, eles queriam manter as suas posses. Hitler passou a apresentar-se como um salvador da pátria. As pessoas veneravam ele e viam nele a chance da Alemanha conseguir se reerguer. Bom, a gente tem um quadro aqui que mostra, inclusive, resultados das eleições para o parlamento alemão, que mostra esse período em que, por exemplo, em 1924, os nazistas tinham apenas 7% de representatividade dentro do parlamento. Já no ano de 1933, eles vão ter 44%. Então, houve uma ascensão dessa política nazista dentro também ali do parlamento alemão. E chegamos na nossa atividade. Pessoal, responde a atividade com toda atenção e nós já voltamos para ver se vocês fizeram tudo correto.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Que fatores ajudaram o nazismo a ser instalado na Alemanha? E a gente vai ver que os fatores são a crise econômica deflagrada pelo fim da Primeira Guerra Mundial e pelos acordos do Tratado de Versalhes, as promessas de aumentos salariais, reforma agrária, fim das dívidas dos camponeses por meio dos trabalhadores, o temor dos empresários pela força comunista que aumentava na Europa e a figura de Hitler acreditado como o salvador da pátria alemã. Bom, Hitler no poder. Em janeiro de 1933, Hitler vai ser nomeado como chanceler, ou seja, uma figura de muita mais autoridade política dentro da Alemanha, né, um chefe de governo. Em fevereiro de 1933, o prédio da Reichstag, que é o parlamento alemão, ele vai ser incendiado e, inclusive, existem toda uma documentação que prova que foi Hitler quem organizou esse incêndio. No entanto, os nazistas vão culpar os comunistas de terem feito esse incêndio e vai desencadear, inclusive, milhares de prisões. Com o apoio do parlamento, Hitler inicia uma grande perseguição e eliminação de todos os seus opositores políticos. Bom, em agosto de 1934, a gente vai ver que o presidente Hindenburg, ele morre e Hitler vai se declarar como Führer, o grande líder, né, do que seria o Terceiro Reich. Né? A gente vai ver que Hitler, então, ele implanta uma ditadura na Alemanha. Algumas características dessa ditadura vai ser que ele vai fechar sindicatos de trabalhadores, fechar jornais, partidos políticos vão ser colocados na ilegalidade. Ele vai ordenar a queima de livros que continham ideias que eram contrárias à sua ideologia nazista, vai perseguir judeus e grupos minoritários, estabelecendo a censura, características comuns a governos ditatoriais. Bom, ele investe na indústria de base, em obras públicas, em desenvolvimento da indústria de armas como uma forma de preparação da guerra, porque já se tinha ali uma intenção de expansão territorial e de a Alemanha voltar triunfante em uma segunda guerra e daí vitoriosa. Né? Uma parceria com grandes empresários que aumentaram os seus lucros e além da SA, que eram aqueles grupos paramilitares, foram criadas também a Gestapo, que era uma polícia política, e a SS, que era a guarda de elite. A gente tem uma imagem ali da bandeira da SS, que era essa guarda. E chegamos na nossa terceira atividade. Pessoal, preencha o quadro aí com toda atenção, nós voltamos em alguns minutos.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Olha só, preencha o quadro abaixo com os feitos realizados por Adolf Hitler após se declarar como Führer do Império Alemão. Então, a gente tem o quadro aqui e vamos ver algumas das ações que Hitler, fez enquanto Führer alemão. Ele implanta uma ditadura. Ele fecha sindicatos, jornais e partidos políticos, promove a censura. Ele ordena a queima de livros que tinham ideias contrárias às ideias do nazismo, inclusive, por exemplo, ideias comunistas ou artísticas, culturais. Ele vai perseguir judeus e grupos minoritários. Ele vai investir na indústria de base e de armas e em obras públicas também dentro da Alemanha. E ele vai criar parceria com empresários, isso tudo com a intenção de melhorar a economia alemã e saírem daquela crise econômica. Bom, o que nós estudamos, o que nós vimos então nessa aula? A gente viu, o momento em que vai acontecer então esse momento da ascensão ali do nazismo. Nós vamos ver como é que Hitler vai se posicionar dentro de uma crise existente dentro da Alemanha. A Alemanha, após ali a Primeira Guerra Mundial, ela vai sair derrotada com o Tratado de Versalhes, ela vai sofrer várias consequências, dentre elas ter que pagar indenização de dinheiro, perder força militar, acabou perdendo territórios, tendo que entregar territórios de minas de exploração. Isso tudo vai fazer com que a Alemanha entre num grande processo de inflação, de desemprego, crise econômica, e é nesse momento que vai surgir a figura de Hitler. Hitler, ele vai surgir então como um líder num partido que ele já vai mudar o nome, vai denominar como Partido Nazista. Nessas ideias, ele já vai colocar a centralidade de um poder de identidade nacional, a busca por essa nacional, e ele já vai começar a olhar e fazer com que a população olhasse para o ideal comunista, que naquele contexto mundial estava cada vez mais forte, vindo da União Soviética, se espalhando por várias nações da Europa. A gente vai ver que com esses ideais e aos poucos, Hitler ele vai tomando uma proporção dentro do Partido Nazista muito grande e a população começa a aderir às suas ideias. Nós vamos ter os trabalhadores aderindo às ideias de Hitler, nós vamos ter os empresários começando a aderir a essas ideias de Hitler, e tudo nisso a gente está vivendo um contexto mundial de influência. A gente vai ver que em 1923 Hitler ele tenta aplicar um golpe para tomar o poder, não vai conseguir esse feito, vai ser preso. Na cadeia, quando ele está preso, durante 9 meses, ele vai escrever um livro. Esse livro vai se chamar Mein Kampf. Nesse livro ele vai colocar ali todos os ideais do comunismo, os ideais contrários ao comunismo, os ideais que buscavam então o nazismo e o fortalecimento da Alemanha. Em meio então a tudo isso, a gente vai ver que com o passar das décadas, Adolf Hitler ele vai ascendendo, conseguindo primeiro o cargo de chanceler, ele vai ascendendo com o Partido Nazista, conseguindo cada vez mais um apoio, um apelo popular, e em meio a isso a gente vai ver que a população vai chamar ele de o grande salvador da pátria, até que vai se desenrolar todo o contexto que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Isso aí, pessoal. Até a próxima.